Shalom Aleichem. Vamos fazer a abordagem da parasha dessa semana. Aproveitar que as crianças ainda não chegaram para fazer o barulho delas e atrapalhar o nosso trabalho. A abordagem sobre a parasha da semana vai ser bem curta, porque eu quero abordar outro tema. O tema sobre a questão de uma coisa que foi anulada pela quantidade de 60. Se você tem 60 sobre algo que é proibido, 60 vezes mais do permitido, então aquela quantidade fica como que anulada, porque a equivalência é praticamente nula. Então o que acontece, como isso recai sobre o Pesach. Mas, por enquanto, vamos falar um pouquinho sobre Parashá. Então, em Moreh Nevuchim, do Moshe Ben Maimon, na terceira parte do livro, no capítulo 46, nós temos ali uma explicação muito interessante. Por que nós fazemos sacrifícios de animais? Isso aí já é algo que vem nos afastar de idolatria, né? Já abordei esse tema, já falei sobre isso. Deus não precisa de sacrifícios. Ele não precisa de que nós façamos sacrifícios. Ele não precisa que nós despejamos vinho lá na gula, um orifício que tinha lá no Beit HaMikdash, no Mizbeach, no altar. Ele não precisa das libações, todas essas coisas, o incenso, ele não precisa dessas coisas. Deus está acima de tudo. Então, porque nos ordenou para nos afastar da idolatria? Porque uma pessoa sabe que algumas pessoas do povo de Israel, às vezes, de qualquer nação, às vezes tem uma mentalidade um pouco mais fraca e vai acabar procurando os meios idolátricos por aí. Como nós já vimos alguns judeus aqui no Brasil, em vídeos, é uma coisa vergonhosa, uma ignomínia para o nosso povo, indo até a praia para fazer oferendas para Iemanjá ou para outras coisas. Bom, nada contra a cultura africana, certo? Nada contra quem faz isso, dos goim, eles façam o que eles quiserem. Mas nós, judeus, temos nosso caminho e nós temos que respeitar nossas tradições e os mandamentos de Deus que foram outorgados ao nosso povo. Que eles façam o que eles quiserem, nós não temos nada com isso. Eu não ando criticando cristãos ou umbandistas ou candomblistas ou qualquer coisa do tipo, porque não é nosso caminho. A vida deles é a vida deles, a vida é nossa. Cada macaco no seu galho, como se diz. Tanto que eu até deixei um aviso quando abri meu perfil no Facebook, que as pessoas que forem adicionadas por mim, eu peço encarecidamente que evitem estar provocando cristãos, criticando cristãos, provocando dissensões, discussões, criticando o modo de viver deles. Ou se alguém dá dinheiro lá para o pastor, ou se alguém vem fazer algum sacrifício, se alguém quebrou estátuas, se alguém se adorou estátuas, é problema deles. Nós não temos nada a ver com isso. Nós deixamos a vida deles em paz. Do mesmo modo, se algum sacerdote católico quiser procurar ser adicionado por mim, é muito bem-vindo. Eu simplesmente acho que o respeito é mútuo e nós devemos saber conviver. Agora, a questão aqui é o porquê nós fomos ordenados a fazer sacrifícios. Exatamente para evitar que alguns judeus que sejam de mentalidade mais fraca vão fazer tais sacrifícios para as idolatrias por aí, porque acham que isso vale a pena. Então nós já fomos ordenados
a ter esses sacrifícios para nós mesmos, para nosso Deus. Não que Deus precise disso. Mas aqui a questão é que nós começamos para Parashat Vaikra, e lá, já no segundo verso, já fala sobre os sacrifícios. E nós temos que fazer sacrifícios de bovinos, ovinos e caprinos. E apenas 2 tipos de aves, que são as pombas e as rolinhas. Bom, que também é um tipo de pomba, né? Um tipo de pomba menor. Mas a questão aqui é sobre os animais. Por que exatamente esses animais e não outros? A questão é, os egípcios, eles adoravam o ovino, o carneiro. Aliás, eles adoravam exatamente o Mazal Tale, a constelação que representa o carneiro. E exatamente por isso é que nós fomos ordenados no primeiro Pesach, que fizéssemos o sacrifício desse animalzinho, exatamente para ir em contra o Egito. Nós derrotamos a deidade egípcia e nós derrotamos os egípcios através desse ato. Porque toda coisa que acontece, Deus exige também que nós façamos nossa parte. Às vezes as pessoas ficam orando, rezando e pensando que tudo vem do céu e nós não temos que fazer nada. Não, pelo contrário. Para atravessarmos o mar, foi necessário que Nahashon ben Aminadab entrasse e a água chegasse até o pescoço e ele tinha que ficar com a cabeça bem levantada. Aí sim o mar se abriu. Então não é algo dado assim de mãos beijadas, porque nós temos que fazer nossa parte. E a mesma coisa foi com a saída do Egito, para que nós merecêssemos a apresentação de Deus para nos retirar do Egito. Nós tivemos que fazer isto, fazer o abate da deidade egípcia na frente deles, daquilo que representava a deidade deles na frente deles. E com isso, nós conseguimos o favorecimento de Deus. Quando nós falamos sobre isso, nós conseguimos entender o que o Talmud de Jerusalém fala sobre a diferenciação entre uma pessoa que recebe uma tzedakah sem fazer nada, né? E uma pessoa que chega na frente de uma casa e pede um alimento e vem o dono da casa que faz uma proposta. Faz o seguinte: você apara aí meu gramado e eu te dou um prato de comida. O que acontece é que no outro dia, quando ele passar, esse que recebeu gratuitamente, passar pela pessoa, vai se sentir envergonhado, e aquele outro que passar vai sentir que ele recebeu pelo trabalho que ele fez. Ele não precisa se envergonhar daquilo. Então, essa é a questão aqui sobre tudo o que acontece em nossa vida, como nós conseguimos chegar ao mundo vindouro. Eu já expliquei sobre isso várias vezes. A nossa própria luta contra as nossas más tendências é que nos conduz, e a nossa luta é o nosso trabalho, e com isso nós chegamos a Deus. Pois bem, então nós fomos ordenados a fazer esses sacrifícios. O primeiro, já entendemos, é porque os egípcios serviam a constelação chamada em hebraico Mazal Tale, que é representada pelo carneiro. E por isso proibiam o abate
esse tipo de animal. E eles também tinham repulsa pelos pastores. Né? Isso é uma coisa que já está na própria Torá escrito, nós sabemos. E assim também havia o Sabá. O Soba, são o pessoal de origem aramaica, de origem da Síria aramaica, não a Síria de hoje. A Síria de hoje é tida como árabe, tem grupos aramaicos lá, mas os Soba eram um povo que vivia na região de Aram Soba, região de Alepo, Haleb. E esse pessoal, eles eram muito mergulhados no misticismo. Eles são o pai do misticismo mundial, vamos dizer assim, que começa pelo fato de eles haverem sido os magos do Egito. Os magos do Egito, que deles herdaram todos os grupos esotéricos no mundo inteiro até hoje. E esse povo Soba, eles serviam aos demônios, em conformidade com o que eles acreditavam, né? Então, eles achavam que esses demônios tinham aparência de cabras, de bodes. E essa aparência de bodes, eles até chamavam a esses demônios de Seirim, porque a palavra Sair também é aplicada a bode. E exatamente por isso eles proibiam, um dos motivos que é difícil entender bem o Moreh Nevuchim, porque o Rambam teve acesso aos livros desses idólatras, e que nós não temos hoje, e que já, quiçá, foram exterminados do mundo. Mas ele teve acesso aos livros ocultos lá no Egito, e por isso ele sabe exatamente o que ele escreve. Infelizmente nós não temos mais acesso. Mas ele escreve e explica que eles proibiam comer carne de bode, carne de cabra, por causa desses demônios que para eles eram algo sagrado. E nós sabemos como isso chegou à Grécia Antiga, nós sabemos das histórias sobre demônios que tinham metade do corpo como parecido com gente, com orelhas e chifres de bodes, com barbicha de bode e com pernas e patas de bode, e que andavam pelas florestas, e que era muito perigoso para mulheres passear assim sozinhas por causa do perigo do estupro por esses animais, por esses metade humanos, metade animais. Então são esses mesmos seres que os Soba admiravam e adoravam. Então nós fomos ordenados primeiramente sobre os bovinos, depois sobre os caprinos e depois sobre os ovinos. A ordem é essa, exatamente para ir contra essas idolatrias. Então, onde nós encontramos os bovinos, desde a antiguidade e até nossos dias, isso ainda acontece na Índia. A vaca é sagrada, o boi é sagrado, e o bovino não pode de forma nenhuma ser abatido. Portanto, nós temos que abater exatamente esses, e esse é o motivo, o afastamento, o distanciamento e ir contra todo tipo de idolatria que faça servir a esses animais. Agora eu vou abordar aqui a questão que eu falei antes, que é a questão do Pesach. A pergunta é a seguinte: nós sabemos que se houver um Hametz no Pesach, que cair em algo, né, de alimento, aquele alimento fica automaticamente proibido. Não tem anulação nenhuma, mesmo que seja menos do que Shishim, menos do que 60 vezes aquilo, porque Hametz é proibido, ele proíbe Bemashehu, quer dizer, o Oser Bemashehu é qualquer quantidade mínima, uma poeira que cair ali, um pozinho que cair, já fica proibido.
Então, o que acontece? Se na farinha, quando ela foi feita, lá um mês antes do Pesach, quando foi moído, se caiu um pouquinho de hametz, ou se alguém foi lá e molhou, porque é um costume, acho que todo mundo sabe, é um costume bem simples, que todo mundo molha as sementes do trigo para moer, para fazer a moenda. Então, tanto que o Shulchan Aruch fala que é importante que as pessoas tenham cuidado de fazer essa inspeção e evitar que sejam molhadas, mas pelo menos que a inspeção seja feita antes da moenda, porque não é o fato de apenas ter sido molhado que já vai transformar em hametz, é claro. Mas que pelo menos da moenda para frente a pessoa saiba que não houve nenhum caso de molhado nessa farinha. Agora, e se aconteceu que caiu realmente um pouco de farinha, só um pouquinho, menos que 60 daquela quantidade. Então, isso, antes do Pesach, ele é considerado como anulado. E chegando o Pesach, o que eu vou dizer? Então, tem aquela questão de Hoser ve Neur. Naur. Vem, retorna e se desperta. Despertar, nesse sentido aqui, quer dizer, porque chegou o Pesach, aí você vem e diz, ele volta a ser aquilo que no Pesach nós dissemos, que não adianta 1 para 60 se foi dentro do Pesach. Então, ele agora já estava anulado antes. Continua anulado no Pesach, ou no Pesach ele vem a ser considerado como não anulado? Então, a questão é muito complexa, tanto que caiu em discussão rabínica. Eu fui perguntado sobre isso essa semana e não pude responder, porque eu tive visitas em casa. Fui perguntado por uma pessoa que é muito querida e muito esforçado nos estudos, e que eu gosto muito. Mas eu preferi deixar, então, para abordar isso em vídeo, para que todas as pessoas também tomem consciência. Então, no Siman 447 do Shulchan Aruch, no Saif número 4, Saif Dalet, nós vemos o posicionamento do Shulchan Aruch, de Rebbe Yosef Karo, e ele diz que simplesmente isso não volta a ser despertado, ou seja, continua sendo considerada anulação. E esse posicionamento do Shulchan Aruch, ele tem embasamento em diversos rabinos antes dele. Só que, quando nós observamos aqui a posição do Ramá, quer dizer, Rabbi Moshe Isserles, a posição dele é diferente do Shulchan Aruch. E ele, inclusive, cita o Torat Habayit, que foi escrito por um judeu da Espanha, né, o rabino Shlomo Ben Aderet, Rashba. E ele diz que a questão de Yavesh e Lah não é tão simples assim. Não é só Yavesh, é seco. Lah é úmido. Mas quando nós falamos úmido, na questão de halachá, não é tão simples dizer que é só coisas molhadas. Farinha, por exemplo, pode ser considerado como úmido. Então, no caso de mistura com úmido, é um pouco diferente. E, nesse caso, o posicionamento do Rabbi Moshe Serles é que a coisa não tem anulação. A anulação volta e fica sendo proibido no Pesach. E esse posicionamento, o interessante é que é o mesmo posicionamento de Rebbe Moshe ben Maimon no final do capítulo 4 das leis de Hametz Umassá,
nós lemos Davar shenitaqarev bo hametz ve'eno ma'achal adam kelal, uma coisa na qual foi mesclado o hametz, a fermentação. Lembrando para vocês que fermentação, no caso de Pesach, não é fermento biológico, não são essas coisas, é simplesmente os 5 tipos de cereais. Nada mais que isso. O feijão nós sabemos que é fermentado, o arroz também se fermenta, mas todas essas coisas não são proibidas, elas são perfeitamente permitidas e apenas algumas comunidades judaicas têm o costume de se abster dessas coisas, mas não todos. E דבר שניתן בו חמץ ולא מאכל אדם, כלל, uma coisa que foi misturada com hametz, mas não é alimento, ou she'eno ma'achal kol adam, ou que não é comida de todo tipo de pessoa, como, por exemplo, triach ve chayosebo. São tipos de medicamentos, né, do passado. Apesar de ser permitido guardar essas coisas durante o Pesach, porque o hametz ali não é visto, então não tem nenhum problema. E são coisas que tem mistura com hametz, mas não é para todo mundo comer, ou não é para ninguém comer. Se for algo que é para sorver, porque é mistura como medicina, então não precisa jogar fora, pode guardar, mas não pode comer durante o Pesach. Através disso, nós entendemos já o posicionamento do Rambam. E em seguida ele diz, e apesar de que não há nele mais do que kol shehu, quer dizer, qualquer quantidade mínima, até 1 para 100, 1 para 1000, é proibido comer no Pesach. E essa mistura foi feita quando? Muito antes do Pesach. Então nós já vemos aqui que o posicionamento do Rambam é totalmente diferente de Rav Yosef Karo e diferente da maioria das comunidades sefaraditas atuais, odiernas no mundo, que acham que se foi misturado na farinha uma parte em relativo a 60 partes lá no comecinho, que já estava anulado antes do Pesach por causa da quantidade, agora durante o Pesach fica anulado também. Então, de acordo com o Rabbi Moshe ben Maimon, ela fica proibida totalmente, porque no Pesach, tudo o que houver um pouquinho só de hametz, mesmo seja 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10.000, não importa, fica proibido. Lembrando a todos que ração para animais durante o Pesach seria permitido, porque nós não temos obrigação nenhuma com os animais, eles não têm obrigação nenhuma com a halachá. Porém, você está tirando proveito ao dar ração ao animal. Então, durante os 7 dias do Pesach, fica proibido qualquer proveito de hametz, qualquer proveito daquilo que é fermentação. E, portanto, durante esses dias, o tipo de ração animal tem que ser outro, sem hametz, sem nada misturado com hametz. É importante que todo mundo saiba disso, porque algumas pessoas acham que por ser alimento de animal não tem importância. Então tem importância sim, porque o proveito, o animal está se alimentando, mas o proveito está sendo seu. Desejo a todos Shabbat Shalom Umevorach e espero que essa aula de hoje tenha sido proveitosa, apesar de bem curtinha. Shabbat Shalom com muita harmonia, muita alegria, muita satisfação.